Então, hoje nós estamos conversando sobre o Ministério Público no Brasil, Ministério Público da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios, e a gente está tendo a oportunidade de conversar com o mestre José Lopes de Oliveira Filho, procurador de Justiça já há quase 30 anos, portanto, muita experiência naquilo que fala. E a gente terminou o bloco anterior falando o seguinte: no Brasil, o parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição diz que, olha, quanto à legitimação do Ministério Público para a ação civil, ela não impede de terceiros. Mas, no que diz respeito à ação penal, ela é privativa. Inciso 1º do 129. Isso não é, ou não tem de ser necessariamente assim. Aí eu citei o caso que está ocorrendo agora na Espanha, com uma infanta da família real, que está sendo submetida a um processo criminal por crime fiscal. Não é? Eu lembro que um grande jogador brasileiro também está na Espanha, sendo submetido provavelmente a uma denúncia. Não é? E um dono de um grande banco da Espanha também o foi. Nós conversamos no Facebook até um pouco sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal da Espanha. Mas no Brasil não. No Brasil a ação civil não impede a legitimação de terceiros, mas a ação penal impede. O que é que tu pensas, esse monopólio da ação penal pública incondicionada ao Ministério Público? Inclusive com relação a crimes fiscais. Essa é uma questão que é de ordem constitucional, que também não poderia ser de outra forma. Aí foi uma opção mesmo do legislador em atribuir essa titularidade da ação penal ao Ministério Público como órgão investigador, e hoje, já consagrado por decisão do Supremo Tribunal Federal, há também o poder concorrente de investigação no âmbito do inquérito policial. Né? Então, hoje o Ministério Público pode sim investigar crimes, principalmente nessa área de crimes financeiros, crimes de improbidade administrativa, em geral estão muito atrelados. E hoje eu diria que com a Lava Jato o Ministério Público se revela um excelente órgão de investigação. Por incrível que pareça, as técnicas investigativas hoje nós estamos extremamente avançados. Tem peritos vocês no Ministério? Temos peritos em todas as áreas. Hoje existem os grupos, os GAECOS, que são submetidos ao GENECO, que é o Grupo Nacional, né, instituído pelo Colégio de Procuradores. Certo. Agora, o que é que ocorre? Essa titularidade da ação penal realmente restringe, realmente impede. Agora, isso não quer dizer que o cidadão fique privado por uma recusa, por entender o Ministério Público que ali não há elementos de denúncia. Ele pode intentar a ação civil e quem sabe se no curso da ação civil fatos novos sobrevenham, nada demais se informar o Ministério Público, ou mesmo o Ministério Público de responsa própria poderá fazê-lo e propor a ação no seu devido tempo. A questão aí também vem a situação do garantismo penal, a situação de preservação do indivíduo quando se trata de responsabilidade penal. Isso é uma questão constitucional, uma questão de Estado de Direito, e aí eu entendo que é uma opção do legislador. A mídia e o Ministério Público, vejamos, citou a Operação Lava Jato. É claro que a gente, como juiz, como membro, nós não podemos falar sobre casos concretos. Contudo, eu, do ponto de vista mais amplo, pergunto por que, efetivamente, a mídia do Sul e do Sudeste divulgam as operações de uma maneira mais intensa e, às vezes, a mesma operação no Nordeste, ela não é, ou quase não é, divulgada com muita timidez. Na sua perspectiva, por que isso ocorre? 2, é melhor que isso ocorra, ou seja, que nós aqui não divulguemos o que está ocorrendo em termos de processo criminal, mesmo sendo público, de ação pública incondicionada. Muito bem. Eu, como procurador criminal, eu sempre tive muitas reservas com a divulgação pela mídia, a especulação midiática. Há um risco muito grande, até porque, diga-se de passagem, há na própria Constituição a preservação, dentro do Estado de Direito Democrático, a preservação do indivíduo enquanto investigado. Se na região Sudeste, Sul, há uma maior divulgação ou menor divulgação naquilo que pode ser divulgado, acho que é mais uma questão
de influência política da mídia. São opções, eu diria mais, o que pode produzir mais. Né? De repente, nos estados federais, você não tem tanta matéria de especulação quanto na área de concentração. Mas eu sou meio arredio em relação à questão em fases de investigação, em fases de instrução criminal, a divulgação, a especulação absurda. Isso muitas vezes prejudica o andamento, prejudica o desdobramento de várias ações, porque existem várias ações paralelas àquela maior. Não? Hoje nós vemos, por exemplo, da Lava Jato, tem as Elócias, são 40. O projeto é de 40 investigações específicas. Vocês estão em relação naquilo que nós podemos contribuir, sim, tudo que nós podemos contribuir, o Ministério Público, pela unidade e pela indivisibilidade. Certo, pela unidade. Nós contribuímos. E o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, como é que funciona essa unidade, essa indivisibilidade do Ministério Público, já que é um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas? É um Ministério Público separado, concurso em separado? Como é que ocorre essa articulação? Essa foi a grande discussão, se o Tribunal de Contas poderia se instituir um Ministério Público de Contas. No primeiro momento havia uma certa retração, mas hoje eu vejo até com bons olhos, embora o concurso seja diferente. O concurso é pelo Tribunal de Contas. O concurso é pelo Tribunal de Contas. Talvez nesse universo haja uma certa incongruência com o critério de unidade e indivisibilidade. Mas uma vez criado o Ministério Público do Tribunal de Contas, ele passa a integrar também aquele conceito genérico de indivisibilidade e unidade. Eu vejo como parceiros que contribuem. Tanto é que eu sou defensor aqui no estado de Pernambuco, ele deu uma aproximação maior com os colegas do Ministério Público de Contas. Mas atualmente já existe, digamos? Já sim. Já existe essa aproximação. Como é que funciona essa aproximação? Essa aproximação importantíssima na área de improbidade administrativa. Certo. É um ponto que eu gostaria até de tocar, porque, aliás, o CAOP, o Centro de Apoio Operacional que eu coordeno, é justamente nessa área de sonegação fiscal. Explica o que é o CAOP. Muito bem. O CAOP está dentro daqueles órgãos de cooperação técnica direta do Procurador-Geral de Justiça e, na verdade, ele funciona como órgão de apoio, tanto na cooperação técnica entre órgãos e apoio aos promotores e procuradores de justiça, como desenvolvimento de projetos com vista a otimizar a atuação ministerial. A título de exemplo, nós fomos premiados pelo Conselho Nacional, projeto pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E nós estamos, talvez esse ano, fizemos uma ampliação, estamos pretendendo concorrer ao Inovare, no âmbito do Ministério Público de todo o Brasil. Que prêmio foi esse? Explica aí. Muito bem. No âmbito do Ministério Público, no âmbito dos projetos que foram desenvolvidos pelos vários ministérios públicos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, Ministério Público Militar, Ministério Público dos Estados, nós fomos, na nossa área, em primeiro lugar, e terceiro no geral. Certo. Desenvolvendo um projeto... Incluindo o Ministério Público da União. Da União, todos. Nós desenvolvemos um projeto chamado CIACAP. Esse projeto CIACAP tem uma história interessante. Esse projeto CIACAP, na realidade, foi um sonho que me ocorreu há 8 anos atrás. E como nós não tínhamos tecnologia para implementá-lo, eu passei a fazer com minha equipe, e graças à minha equipe, nós temos uma equipe simples, uma secretária, um auditor com especialidade em análises fiscais, um contador e 2 estagiários naquele ciclo, não é, que a cada 6 meses muda. Então veja que não é uma grande equipe, mas é uma equipe comprometida com o social. Principal, né?
Eu agradeço todos os dias a eles, porque sem eles eu não teria conseguido esse sonho. Mas esse sonho consiste em quê? Em planilhar. A dificuldade qual era? Primeiro, nós temos um convênio com o Estado de Pernambuco, com a Secretaria da Fazenda, para a recuperação de crédito tributário. E o meu sonho era, o que é que eu posso fazer dentro da Lei 8.137 de 1990, essa lei é a lei que trata dos crimes tributários de ordem econômica. Há uma previsão de extinção de punibilidade antes do recebimento da denúncia. Então, analisando essa perspectiva disposta lá na 8.137 dessa lei, eu via que, antes de mais nada, até por uma questão de garantismo penal, o contribuinte tem direito de ser notificado de que ali houve a constituição de um crédito tributário contra ele e que ali pesa contra ele indícios de fraude, porque é uma característica do crime contra a ordem tributária a sua execução ser por meio fraudulento, para não cair naquela situação simples de erro de interpretação em que o contribuinte vai e deixou de pagar ou reduziu o pagamento do tributo por uma má interpretação legislativa. É uma questão diferente. Aqui se trata realmente de crime porque é um indício. Então, nesse ponto, o que é que nós precisávamos fazer? Primeiro, nós precisávamos fazer um levantamento de quantas ações eram propostas pelo Ministério Público para buscar justamente essa neutralização da atividade sonegatória. E aí foi todo um processo anotado, planilha, Excel, se fazia aqueles cálculos, nem sempre reais, às vezes com uma certa dificuldade até de alimentação. Enfim, à medida em que a tecnologia nos foi chegando, o conhecimento mais de informática nos foi chegando, e nós conseguimos fazer essa maravilha que é o SEACAP. O SEACAP ele é dividido em duas partes. A primeira parte diz respeito à coleta de dados através das comunicações que a própria Fazenda faz ao Ministério Público pelo convênio. Ela dá a notícia de que ali houve uma suposta sonegação, nós registramos esse número, fazemos, e aí sim, aí é o mote, aí é o pulo mesmo. Certo. Nós fazemos a notificação para o contribuinte e ele, pasme, nós conseguimos recuperar receita tributária, conseguimos recuperar tributos que pela fiscalização normal fazendária não ocorreu, da ordem de 2%, sem nenhuma judicialização. Talvez a premiação tenha sido justamente por esse fator. Certo. Nós não judicializamos, faz a notificação extrajudicial e um detalhe, na notificação extrajudicial eu faço constar a obrigatoriedade do contribuinte notificado de que se ele pagou, parcelou o débito tributário, que ele nos informe e a partir daí entra no banco de dados. E eu trouxe até aqui, se quiser, a título de exemplo, vários milhões de reais. Você trouxe números, né? Trouxe números específicos para se ter uma ideia de como a notificação extrajudicial vem produzindo efeito na recuperação de crédito tributário. Nós temos, por exemplo, um relatório gerencial que hoje funciona. Esse relatório destacar os principais. Posso sim. Vejo que nesse relatório gerencial nós temos por comarca, cidades, o quantitativo e o quantitativo recuperado. Então, só para se ter uma ideia, no período que vai de 1 de 2014 até o dia 28 de 1 de 2016, portanto, bem recente, né? Nós recuperamos 2 bilhões 470 milhões 828 mil 233 reais e 25 centavos. Em que período? Repete, por favor. O período que vai de 1 de 2014, 1 de janeiro de 2014 a 28 de janeiro de 2016, o saldo geral recuperado, eu só me confundi aqui nos números, repetindo, o saldo geral recuperado foram 19 milhões 169 mil 583 sem judicialização. 20 milhões, certo. 20 milhões. Em recuperação, 19 milhões
821. O que é em recuperação? Em recuperação são aquelas que estão sendo parceladas, Certo. que o Ministério Público vem acompanhando. 40 milhões já nisso, então. Em saldo devedor denunciados, nós temos 625 milhões 183 mil. E os não denunciados, 1 bilhão 813 mil. Por quê? Por que esse valor que não foi ainda denunciado? Porque está faltando a complementação por parte da Fazenda, às vezes é um dado, às vezes é uma situação de que a empresa fechou, a dificuldade de levantamento, mas isso aí vem sendo acompanhado. Não é que não seja denunciado, é que na realidade... Acho que só o fato dos números existirem, não é? Justamente. Acho que isso já é importante. Então, o que é que ocorre? Quantas denúncias foram realizadas nesse período, de 1 de janeiro de 2014 a 1 de janeiro de 2016, 317 denúncias. Então veja o seguinte, o quantitativo de denúncias em relação a crédito recuperado é relativamente baixo, se nós considerarmos que é um crime, é um macro crime, um crime que afeta toda a coletividade e que a atividade de recuperação extrajudicial, ela tem se mostrado na razão de 2-3% do quantitativo geral. E isso daí é um diferencial, porque o que é que acontece? Se nós considerarmos em números absolutos, um dia de promotor de justiça, um dia de juiz, um dia de funcionário, para mover toda essa máquina processual, a ponto de oferecer denúncia, instrução criminal, condenação, recurso. Então, isso daqui é retirar do judiciário, é retirar do cartório processos. Dentro de um sistema extremamente caótico, isso já é um ganho muito grande. A não judicialização. Ou seja, aqui de certa forma, se nós considerarmos num contexto geral, há até uma espécie de mediação. Mediação no sentido de que conscientiza-se o contribuinte e dá-se também a chance do contribuinte, por previsão legal, de quitar e não ter seu nome prejudicado no comércio. E também, dentro das relações pessoais, dentro da própria cidadania, ele não vai ter lá uma responsabilidade criminal, respondendo a um processo, naquela situação em que, de certa forma, complica a vida do contribuinte. Eu faço duas provocações, tá? E dizendo que eu considero muito importantes termos dados. E o nosso grupo de estudos, ele precisa, sabe, Lopes? E dados. Então, se você pudesse deixar isso conosco, é importante. E eu faço duas grandes provocações para você. A primeira provocação é a seguinte. Bom, você diz, olha, já tem muita gente presa no Brasil. O sistema carcerário está superlotado. E prisão não recupera. Então, o pobre já foi preso e não foi recuperado. Então, como é que a gente está lidando com crime econômico? Por que a gente vai prender as pessoas que têm poder aquisitivo maior, muitas vezes empresários, não é? Se não recuperou o pobre, a prisão também não vai recuperar o rico. Então, essa é a primeira provocação. Para que prender se a prisão não recupera e já temos o exemplo de que os pobres foram presos e não foram recuperados? O nível de reincidência é muito alto. Então, para que prender o rico? Essa é a primeira provocação. A segunda provocação que eu te faço é a seguinte, com relação aos crimes econômicos, financeiros, crimes contra a ordem tributária no Brasil. Será que eles deveriam existir? Já que o grau de efetividade, falar assim 1%, 2%, é tão baixo, será que nós não deveríamos acabar com os crimes tributários no Brasil? Já que não funciona, acaba com os crimes tributários no Brasil. Então, são essas duas coisas. Primeiro, a prisão. Para que a prisão se não recuperou o pobre? Vai recuperar o rico? Não vai. Então, deixa para lá a prisão. E, por outro lado, para que os crimes tributários no Brasil se eles não são punidos efetivamente? Há uma impunidade. Eu noto que, às vezes, até na televisão, a pessoa chega e diz, tudo bem, eu fiz um planejamento tributário aqui, e qual é o problema de fazer um planejamento tributário? Ah, houve fraude. Bom, mas aí... E eu não sinto na população aquela ideia de que a fraude contra o Estado deve ser punida, porque, afinal de contas, acho que dificilmente alguém pensa de que se eu estou com dinheiro já nos cofres públicos e desvio esse dinheiro, é a mesma coisa de eu desviar preventivamente antes do dinheiro chegar aos cofres públicos. Isso eu tenho escutado demais. Ora, uma coisa, o dinheiro está nos cofres públicos, nós desviarmos o dinheiro.
E a outra é nós desviarmos preventivamente. Já que o Estado vai desviar, a gente desvia antes. Muito bem. Fui claro, fui objetivo. Foi claro. E esse talvez prisão seja... para quê? Prisão para quê? Esse talvez seja um dos grandes problemas da conscientização de que sonegar não é preciso. Certo. Então, isso, Hélio, na verdade, passa por uma série de situações, tanto de ordem sociológica como de ordem legal mesmo, dentro da estrutura normativa dos crimes contra a ordem tributária. Por que prisão? Na realidade, se nós considerarmos a pretensão punitiva da Lei 8.137, o apenamento maior é de 5 anos de reclusão. Ora, 5 anos de reclusão e logo em seguida o próprio legislador que transforma o crime que anteriormente, a legislação anterior era formal, transforma em crime material. O que significa isso? Crime de conduta e resultado. É preciso que efetivamente se dê a supressão ou redução de tributo para a caracterização da sua consumação. Agora, deveria então extrair do texto incriminador a Lei 8.137? Eu não me oporia. Mas aí eu devolvo com uma outra indagação. Qual o outro sistema de controle que nós teríamos? O que eu defendo no Ministério Público, e sempre defendi isso, ainda na dissertação do mestrado, eu defendo que a prisão ela deve ser utilizada como última raça. Até porque, realmente, a prisão não recupera. Eu tenho discutido com meus pares, tenho assim, orientado no sentido de usar as nossas cautelares. Nós temos um instrumento maravilhoso, que se chama a cautelar de sequestro. Tanto é que, via de regra, as minutas de denúncia que nós oferecemos para os colegas, elas vão já com pedido de sequestro. É nesse pedido de sequestro tem dado resultado absurdo. É onde há inibição da prática reiterada da supressão e redução de tributo mediante fraude. É através do sequestro. Por quê? Porque é no sequestro dos bens que você já reduz o poder de fogo. Aí você colocou até o rico. O rico tem tudo. O rico tem uma grande banca de advocacia por trás das suas ações, não que esteja legitimando, mas para defendê-lo. Tem uma grande banca de contadores para auxiliar nas falhas da lei, que possibilite justamente esse mascaramento. Então, eu vejo o seguinte: o diploma poderia ser um diploma melhor. Já que não é, vamos nos utilizar de instrumentos acessórios do processo penal para que realmente iniba essa situação. Agora, uma questão que, a meu ver, é de relevância é a questão sociológica. Como se proceder a uma conscientização de que o tributo, ele é, na verdade, extremamente necessário para a sobrevivência de todo cidadão. E você sabe disso, você atua muito bem na área, conhece bem do direito tributário. Então, eu não vejo como retirar, a não ser que se tenha um outro instrumento de controle. No momento, eu ainda defendo a tese de se manter essa legislação e que se utilize das cautelares, dos instrumentos acessórios, como forma de inibição. E outra, a educação fiscal. Isso eu tenho tentado, aliás, nesse projeto que nós estamos encabeçando agora no Ministério Público, que é corrupção, tem jeito. O nosso CAOP foi escolhido para capitanear o nosso de consumidor, na pessoa do Dr. Maviael, para capitanear essas ações institucionais com vista ao combate à improbidade administrativa, à sonegação fiscal. É que tem que se criar uma educação fiscal. Como? Talvez até mesmo desenvolvendo projetos com premiação para as escolas municipais e estaduais, no âmbito do tributo, a conscientização de que aquilo dali não é uma agressão ao cidadão. O que é agressão ao cidadão é o mau emprego. Mas aí eu te pergunto o seguinte: eu tenho a impressão que no Brasil há a ideia de que quando a fraude é contra um particular, aí essa fraude, essa falsificação merece atenção. Mas quando a fraude é contra o poder público, é contra o Estado, as pessoas aceitam muito bem. De tal maneira que essas 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal para o combate à corrupção e impunidade, talvez tenha no Brasil um campo pouco propício, porque se a população acha que o corruptor
ele pode ser quase que uma pessoa que vinga, ela não queria pagar o tributo, paga, ela não vê retorno, aí vem um corruptor e efetivamente não paga e não é punido. Termina sendo um vingador. Se ela não conseguir perceber, se a universidade, se o Ministério Público, se o Poder Judiciário não conseguir conscientizar de que esse corruptor tira dinheiro da saúde, do hospital, quer dizer, vai ao hospital e não é atendido, vai morrer na fila do hospital. Da educação, ou seja, o teu filho, de uma camada mais pobre, se está estudando num colégio que não tem a mesma competência do filho de uma pessoa que tem condições melhores, é que seu filho seja burro, não é isso. Mas o seu filho não tem condição de competir. Então, se ela não conseguir entender que aquele colégio funciona mal, que aquele hospital funciona mal, que a previdência pública tem graves dificuldades, e isso tem a ver com a corrupção, com a sonegação, é impossível implementar qualquer medida de corrupção, mas aí vem no Brasil. Aí vem uma questão de política social. Aí vem a questão de se incrementar políticas para esclarecimento e para mostrar que realmente essa situação é uma situação que precisa a população se debruçar com melhores vistas, com melhores olhos. Eu tenho uma ideia que, claro, dentro do nosso sistema seria preciso realmente um esforço legislativo muito grande, mas se a administração do tributo fosse regional, fosse distrital, as ações fiscalizatórias, tanto da população como do próprio Ministério Público, seriam mais facilitadas. O que é que ocorre hoje? O que ocorre hoje é o seguinte: nós temos uma concentração da absorção tributária por parte da União, município como um todo e Estado como um todo. Então, fica pulverizado, e nisso a população não vai entender, por exemplo, que o hospital que se encontra lá, por exemplo, em Paulista, que sofreu uma deterioração porque verba não foi aplicada, porque houve desvio, houve sonegação, houve qualquer situação de prejuízo, ela não vai conseguir perceber que seu filho está deixando de ser atendido por força justamente dessa omissão, dessa negligência. Então, eu vejo o seguinte: a nossa responsabilidade talvez seja para as próximas gerações. Realmente é uma questão que a curto prazo ela não vai ser resolvida. Porque eu vou aqui fazer uma emenda. E aí vem bem aquele rápida. sentido de que sonegar, eu posso sonegar porque, já que o Estado é omisso, já que o Estado não me dá aquilo que eu paguei e que me custou muito. Então veja, um ex-presidente da República chegou a dizer que Caixa 2 é uma coisa normal, só que Caixa 2 tira dinheiro da Previdência. Só lembrando, quando a gente está falando em Caixa 2, faturamento paralelo, a contribuição sobre o faturamento deve ir para Previdência Pública, ou seja, Seguridade Social, ou seja, vai para aposentadorias, pensões, saúde pública. Então, Caixa 2 tira dinheiro do faturamento, e tirando dinheiro do faturamento, tira dinheiro do hospital, tira dinheiro da aposentadorias, pensões, da Seguridade Social. Anota bem, 10 medidas contra a corrupção. Eu vou aqui só elencar rapidamente as epígrafes. Primeira medida, essas medidas propostas pelo Ministério Público Federal para o combate à corrupção e à impunidade. Fala-se muito, vamos a elas. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Então, a questão da fonte de informação. Quem vai dizer que houve aquele desvio de dinheiro merece uma proteção. Segunda, criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Então, os agentes públicos são pessoas, o juiz, o governador, o prefeito, o procurador de justiça. Outra medida, veja bem, aumento de pena e crime hediondo para a corrupção de alto valor. E aí, se a gente não está conseguindo aplicar a pena, será que o brasileiro aceita a corrupção de alto valor como crime hediondo? Em minha opinião, na próxima eleição ele vota no mesmo candidato. A minha opinião. Eu quero estar errado. Às vezes, quando eu falo uma coisa, sabe, Lopes, as pessoas pensam que eu estou defendendo isso. Eu não estou defendendo. Não. Eu estou achando que há uma corrupção de alto valor. Você observa que nesse elenco daí,
nenhum item aborda a questão da educação fiscal. Não há nesse país possibilidade de se reduzir a prática sonegatória sem que se quebre um paradigma que aí se encontra fossilizado. E isso eu digo por exercer essa atividade de coordenação há mais de 15 anos. Não há, porque as medidas que estão aí estão mais para a questão da executoriedade de ações legais, ações decorrentes do próprio mundo ministerial, do que propriamente do próprio mundo do judiciário, do que propriamente um elemento transformador. Nós não temos aqui nenhuma proposta concreta de transformação. Como vai se transformar? Só se transforma através de quê? Através da conscientização. Agora, quais são os mecanismos que eu posso modificar isso? Através da educação fiscal. E depois, mais importante, quais são os mecanismos de controle da atividade estatal, do executivo, em relação à questão dos repasses e fiscalização após esses repasses. E aí eu te pergunto, em razão do nosso tempo, pedindo para que as pessoas vejam quais são as medidas e reflitam sobre elas. É importante nós discutirmos o assunto. É tempo de carnaval. Estamos com falta de dinheiro para a saúde, não é? Os hospitais estão com graves dificuldades. E aí eu tenho visto algumas medidas no sentido, inclusive, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, dizendo, olha, se não tem dinheiro para saúde, como é que vai contratar aquele cantor ou aquele bloco, enfim, para o carnaval? Isso é um ato de improbidade administrativa. Será que a população vê nisso realmente uma improbidade administrativa? Olha, não tem dinheiro para a saúde porque a gente precisa também gastar aqui nesse bloco de carnaval, porque o carnaval é um elemento importante da cultura do Brasil e tudo é escolha. Na vida nós temos que fazer escolhas. Quando nós fazemos uma escolha, perdemos uma série de outras alternativas. E aí a escolha do brasileiro não seria brincar o carnaval, animado, mesmo que a saúde não tenha os recursos. Correto. Olha, no Ministério Público do Estado de Pernambuco, o CAOP de Consumidor e Cidadania, Patrimônio Público também, saiu, e isso aqui hoje já é a recomendação para todo e qualquer prefeito, de que se encontra em débito salário de pessoal, salário de professor, deficiência em hospitais, ele não pode realizar, recomenda-se que não realize, não contrate, faça contratação para eventos carnavalescos, sob pena de responder por crime de improbidade administrativa. E essa recomendação saiu por 15 dias atrás, dando tempo para isso aí e dando tempo também para a nulidade. Agora, o que é que ocorre? Em relação a essa questão dessa conscientização, eu acho que isso tem que ser levado mais em conta, tem que ser levado a uma reflexão da sociedade. E isso não é colocado, nem foi colocado pelo Ministério Público Federal, nem foi colocado pelo nosso Ministério Público. Claro que essas ações são salutares, mas elas não são, nem permitirão a quebra de paradigma em relação justamente à questão dessa conscientização. O indivíduo vai achar que uma festa de carnaval é mais importante do que gases esparadrapo no hospital para salvar sua criança, para salvar o seu pai, o seu familiar. Então, é uma situação que tem que ser modificada através de quê? Através de políticas públicas, de conscientização, talvez até mesmo colocar no currículo escolar uma disciplina, educação fiscal. Perfeitamente. Essa a minha ideia, esse é o meu desejo, porque da forma como está, nós não conseguiríamos realmente um comportamento melhor em relação ao ato sonegatório. Então hoje nós trouxemos José Lopes de Oliveira Filho, que já faz parte do nosso grupo de estudos. Como vocês estão vendo, são muitos assuntos, existem vários outros, onde há a necessidade de a comunidade, e dentro da comunidade participando o Poder Judiciário, o Ministério Público, desses assuntos serem discutidos com a universidade, perante todos nós. É por isso que há uma série, a gente pretende abrir uma série. Hoje foi o primeiro, digamos assim, bloco de conversas. Vamos contar aqui com a importante colaboração de José Lopes para nos aproximar do Ministério Público. Quando eu digo nós, a mim e a todos que queiram acompanhar as atividades do grupo de estudos. Olha, José Lopes,
Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do grupo de estudos. Agradecer a você, meu amigo Hélio, e dizer dessa iniciativa, uma iniciativa muito especial, e pode ter certeza, é uma iniciativa que promove cidadania. Essa divulgação, não só na área do Ministério Público, mas eu venho acompanhando o trabalho que você vem fazendo em relação a vários assuntos pertinentes ao direito, é maravilhoso e tem mais que crescer, e o desejo de coração é que se amplie e ultrapasse os limites do nosso país. Obrigado, gente.